Você já se perguntou se existe algo observando você, mesmo quando está sozinho? Hoje, nas profundezas do além, você vai mergulhar numa história que desafia o que chamamos de realidade. Se você tem medo de lugares comuns como elevadores, corredores ou portas trancadas, é melhor não continuar. Mas se for corajoso o suficiente, aperte os cintos, porque a história de hoje vai deixar você questionando sua própria sanidade. Tudo começou com Ana, uma arquiteta de 30 anos, contratada para reformar uma antiga biblioteca abandonada no centro de uma cidade do interior. O prédio estava fechado há mais de 40 anos, após um incêndio ter destruído um andar inteiro. Nenhum corpo foi encontrado, mas todos os envolvidos no projeto original desapareceram sem explicação. A prefeitura queria transformar o lugar em um centro cultural moderno, mas havia uma única exigência estranha no contrato: a porta do subsolo não deveria ser aberta. Jamais. Ana era cética, prática e até achou graça da cláusula. Durante semanas, tudo correu normalmente. Reformas do telhado, sistemas elétricos, limpeza dos andares superiores. Mas, com o passar dos dias, ela começou a perceber algo estranho. Todos os relógios da obra paravam exatamente às 3h17 da manhã. Sons metálicos ecoavam à noite, mesmo sem ninguém no local. E um calor inexplicável emanava do subsolo lacrado, como se algo queimasse eternamente lá embaixo. Certa noite, Ana resolveu ficar para investigar. Ela desceu com uma lanterna e um caderno. A porta proibida era grossa, vermelha e coberta de marcas queimadas. Mas havia uma sensação estranha, como se ela estivesse sendo observada do outro lado. Quando ela encostou o ouvido na madeira, ouviu o som de crianças rindo. Não gritando, rindo. A porta estava trancada, mas um bilhete que apareceu em seu bolso dizia: "A chave está dentro de você." Assustada, ela correu, mas percebeu que o andar superior havia desaparecido, como se o prédio inteiro tivesse se dobrado ao redor dela. Os corredores não levavam mais às escadas, e as janelas mostravam um céu preto, sem estrelas. Ela estava presa em outro lugar, e de alguma forma, a única saída era pela porta do subsolo. O calor aumentava, as paredes pingavam uma espécie de suor, a lanterna falhava, e a risada das crianças agora era acompanhada de vozes adultas, repetindo em coro: "Volte, volte, volte." Ana já não sabia se estava sonhando. Sentia lapsos de memória. A cada vez que piscava, o prédio mudava. Livros flutuavam no ar. Espelhos a mostravam criança. E nas sombras, olhos. Muitos olhos. Quando finalmente a porta se abriu sozinha, ela viu algo que nenhum ser humano deveria ver. Uma sala sem chão, sem teto, sem tempo. No centro, uma espiral de fogo e carne se retorcendo, sussurrando segredos proibidos em línguas que pareciam ecoar dentro da mente. Ana caiu de joelhos. A criatura não se movia, mas sua presença esmagava. Ela viu o passado, o futuro, vidas que nunca existiram, e a si mesma, se tornando parte do lugar. Dias depois, os bombeiros encontraram o prédio em ruínas. Não havia sinal de Ana, mas os relógios da cidade inteira começaram a parar às 3h17. E toda noite, a antiga biblioteca emite uma luz vermelha, como se alguém ainda estivesse lá, tentando sair. Se você achou que já viu tudo, pense de novo. Algumas janelas não mostram o que está do lado de fora. Elas revelam o que existe dentro de você. O segundo relato vem de Mauro, um professor de história recém-aposentado que decidiu se mudar para uma cidadezinha no sul de Minas. Queria paz, silêncio e um novo começo. A casa que comprou era perfeita, antiga, de madeira, com uma varanda ampla e uma vista espetacular para a serra. Mas havia um detalhe incômodo, uma janela no quarto dos fundos que nunca fechava. Não importava o que fizesse, pregos, correntes, trancas. No dia seguinte, a janela estava sempre aberta. No início, Mauro achou que fosse o vento ou alguma falha estrutural, mas logo percebeu que não era isso. A cada manhã, a posição da janela parecia mudar. Às vezes, virada para o mato, outras, apontada para a cidade. E numa manhã, ela mostrava o mar. Isso seria impossível. A cidade não tinha litoral, mas ali, em frente à janela, havia um oceano negro,
sem ondas, com um farol aceso piscando ao longe. Mauro piscou. A janela voltou à paisagem normal. Começou a pensar que era a idade, ou cansaço. Mas tudo mudou na quinta noite. Ele acordou com uma voz grave, sussurrando em seu ouvido. Olha de novo. A janela estava aberta. A paisagem agora mostrava um corredor de pedra, cheio de portas brancas. E de uma delas, uma figura observava. Alta, magra, com braços longos demais para o corpo. O rosto não tinha traços, apenas um buraco fundo onde deveriam estar os olhos. Mauro não conseguia se mexer. A figura apenas apontou para ele, e a janela se fechou sozinha pela primeira vez. No dia seguinte, ele encontrou marcas de mãos queimadas na parede do quarto. E toda a casa parecia mais viva. Os quadros mudavam de lugar. O relógio da cozinha andava para trás. E todas as janelas da casa começaram a abrir à mesma hora, 2h46 da madrugada. Mauro tentou sair da casa, mas sempre que cruzava a porta da frente, acabava voltando para dentro pela porta dos fundos. Era como um looping espacial. Ele queimou a janela, bateu com o martelo, até jogou ácido, mas ela sempre voltava, intacta e mais larga do que antes. E então, numa última tentativa, Mauro decidiu atravessá-la. Atravessar a janela foi como mergulhar em água densa, escura, silenciosa. Do outro lado, encontrou um mundo sem forma, sem som. Apenas uma biblioteca infinita, onde cada livro contava a história de uma vida que ele não viveu. Em cada página, ele lia seu nome, com datas, decisões e mortes diferentes. Em um, ele havia morrido aos 7 anos. Em outro, ele nunca existiu. E havia um livro que estava sendo escrito em tempo real. A criatura apareceu de novo. Ela caminhava entre os livros, escrevendo com uma pena feita de ossos. Você é apenas uma versão, ela disse, de todas as possibilidades que rejeitou. Mauro tentou voltar, mas agora todas as janelas estavam trancadas. Hoje, se você passar por aquela casa na serra, pode vê-la abandonada. Mas à noite, a janela dos fundos se acende sozinha. E se você olhar por muito tempo, talvez veja Mauro ainda lá dentro, observando, preso entre os caminhos que nunca tomou. Eles dizem que o tempo cura tudo. Mas e quando o tempo é o que te persegue? Hoje, você vai conhecer a história que encerra este vídeo e talvez sua paz mental. Essa é a última chance de sair ou de mergulhar ainda mais fundo nas profundezas do além. Tudo começou com um presente. Carlos era um antiquarista apaixonado por relíquias antigas. Após anos colecionando livros, quadros e peças raras, ele finalmente achou algo que o fez sentir medo. Era um relógio de parede enorme, feito de ferro retorcido, com detalhes esculpidos à mão e um pêndulo que balançava sem parar, mesmo sem corda ou energia. Foi encontrado no porão de uma mansão abandonada em Petrópolis. A origem, desconhecida. A assinatura no fundo dizia apenas Tempo Sanguinem, tempo de sangue. Assim que pendurou o relógio na sala de casa, Carlos notou algo estranho. O tempo ali dentro não passava como antes. 30 minutos no quarto pareciam 5 minutos na sala. O pêndulo não fazia tic-tac. Ele fazia passos, passos surdos, que aumentavam durante a noite. E quando batia meia-noite, o som se tornava um grito abafado. Certa noite, Carlos acordou com um gosto de ferro na boca. Seu nariz sangrava, o peito doía como se algo o esmagasse. Ao olhar para o relógio, percebeu que o mostrador não marcava mais horas. Mostrava datas, e a data exibida era 11 de abril de 2026, exatamente um ano à frente. Mas algo mais o perturbou. Abaixo da data, escrito em letras góticas, fim. A partir daí, a vida de Carlos começou a desmoronar. Fotos antigas da sua infância começaram a desaparecer das molduras. Certos objetos em sua casa pareciam cobertos de poeira, como se não fossem usados há anos, mesmo que ele tivesse tocado no dia anterior. Pessoas com quem ele conversava diziam que não lembravam dele. Seu próprio irmão jurava que Carlos havia morrido em um acidente 2 anos antes. Foi então que ele decidiu investigar a origem do relógio. Buscou bibliotecas, arquivos, internet, tudo. Descobriu uma lenda esquecida,
Há de um relojoeiro alemão chamado Gerard de Vogel, que acreditava ter encontrado o método para a imortalidade ao prender a alma no tempo. Ele construiu 12 relógios, cada um representando um ciclo de vida. O 12º foi chamado de relógio do sangue, pois só funcionava ao ser alimentado com linhas temporais roubadas. Quem o possuísse viveria uma vida que não era sua, e pagaria o preço com o esquecimento. Carlos voltou para casa em choque. Decidido a destruir o relógio, pegou o machado e golpeou o objeto com todas as forças. Mas o ferro não se partia. Ao contrário, ele sangrou. Um líquido grosso, vermelho escuro, escorreu pelas bordas do mostrador. E então, o ponteiro girou rapidamente, parando novamente na data de 11 de abril de 2026. Na manhã seguinte, Carlos acordou em um hospital. Os médicos disseram que ele havia sido encontrado desmaiado, com sinais de desidratação extrema e uma ferida profunda no braço, como se tivesse sido mordido. Mas o mais assustador, disseram que ele estava desaparecido há 12 meses. Quando voltou para casa, o relógio já não estava lá. Mas naquela noite, ao passar por um espelho, Carlos viu algo ao fundo. O relógio, na parede atrás dele, mesmo que ali só houvesse concreto. O reflexo perseguia, em vitrines, em telas desligadas, até na poça de água da rua, sempre marcando a mesma data, 11 de abril de 2026. Carlos decidiu se isolar, sem redes sociais, sem contato. Passava os dias tentando evitar o reflexo do tempo, mas na véspera da tal data, ele recebeu um envelope, sem remetente. Dentro, uma única folha de papel, com a inscrição: "O tempo não te esqueceu". A última entrada do diário de Carlos foi escrita exatamente à meia-noite, naquele dia fatídico. A hora chegou. O relógio toca sem parar. Eu vejo tudo, vidas que não vivi, erros que não cometi, amores que nunca conheci, mas todos me pertencem. O tempo cobrou seu preço, e agora ele quer me levar para onde não há ponteiros. Desde então, nunca mais ouviu falar de Carlos. Mas relatos surgiram de um antiquário na mesma cidade onde ele morava. Uma loja vazia, com vitrines quebradas e uma única peça no centro. Um relógio negro, pendurado no teto, marcando sempre o mesmo horário. 00:00 em ponto. Agora diga você, o que faria se encontrasse esse relógio? Você olharia as horas ou quebraria o espelho? Nos diga aqui nos comentários, porque essa foi mais uma jornada pelas profundezas do além. Curta, se inscreva e prepare-se. O próximo conto pode estar mais perto do que você imagina. Ou talvez já esteja dentro do seu quarto.